pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de mídia e tecnologia. Nós estamos na aula número 8. Eu sou o professor Paulo Vanucci. Hoje, na aula número 8, nós vamos falar sobre o design industrial na empresa e sobre o uso de interfaces. Esse é o meu canal no YouTube. Lá você encontra conhecimento universitário na área de engenharia e design. Bom, nós vamos utilizar como referência bibliográfica o livro do Bernd Lobach, Design Industrial, Bases para a Configuração de Produtos Industriais. Bom, vamos primeiro fazer uma breve introdução no assunto. Então, nós vamos começar falando sobre o design industrial na empresa industrial. Nós sabemos que as bases de nossa economia e de nossa produção industrial pode ser explicada basicamente nesse esquema de atuação de uma empresa industrial, segundo o autor do livro. Vamos imaginar que nós temos um produto industrial, que poderia ser um computador, por exemplo, certo? Ou até mesmo um celular. E esse produto industrial, ele vai ser produzido, né, através do trabalho, por exemplo, de uma empresa, uma indústria, né, através da manufatura, e ele vai produzir o produto industrial. Então, a produção manufatureira vai produzir o produto industrial. Acontece que anos atrás, né, nós tínhamos, por exemplo, o artesão que fazia o produto desde a sua concepção do desenho até a sua construção, né? E depois a venda. Então ele fazia toda a estrutura de criação até a venda do produto, até chegar no consumidor. Com a criação do trabalho através de meios de produção manufatureiros, né, da indústria, nós tivemos a divisão do trabalho em categorias, né? Então, parte da população passou a, vamos dizer assim, a ficar, a gente usa a palavra ócio, né? Que é a pessoa que fazia o desenho, a concepção do produto, que construía o produto, que vendia, ela passou a não fazer, por exemplo, mais nenhum desses três termos. Então, ela ficou, no termo que a gente usa, sem fazer nada. Ela estava em ócio, certo? Ok? Então, com a criação do plano manufatureiro de produção, todos os produtos são fabricados exatamente na empresa, então no ramo industrial. Então, de certa forma, o trabalho e a produção manufatureira provoca o ócio em determinada parte da população, certo? Exatamente porque os meios de produção foram divididos desde épocas remotas, né? Antes da Revolução Industrial. Então, isso acaba gerando ócio. De certa forma, isso é interessante para quem produz o produto, né, no caso industrial, porque são as empresas que produzem isso vão precisar que essas pessoas que não trabalham na concepção, na construção e na venda do produto consumam esses produtos. Então, o consumo e o uso desses produtos vai provocar mais produção de produtos pelas empresas, né? E isso vai provocar mais ócio na população, que vai gerar o consumo daquele produto industrial. Então isso forma um ciclo que se repete, né? Bom, se a gente falar em termos do designer industrial, que trabalha na indústria, né, ou na empresa industrial, nós temos
que ele precisa representar dois grupos de interesse. O primeiro seria a empresa fabricante, para quem ele pode estar prestando uma consultoria ou ele pode estar trabalhando em conjunto. Em segundo, ele representa o consumidor usuário, na qual ele vai ter que projetar produtos que vão ter que gerar como objetivo principal a satisfação e necessidades dos próprios usuários. Se ele representar a empresa fabricante, o objetivo principal dele será acrescentar características ao produto que vai gerar um incremento de capital à própria empresa fabricante, certo? Então, isso aqui nada mais é do que a representação da rede de interesses que unem a empresa industrial e o consumidor, certo? E aqui mostra o compromisso do design industrial entre as duas partes. Agora a gente vai falar rapidamente da situação de mercado e a política industrial. No sistema competitivo em que nós vivemos, no universo capitalista, né, a criação dos produtos nas empresas industriais se orienta pelas necessidades dos futuros usuários, certo? Aliado a isso, a oferta dos concorrentes também se orienta dentro desse sistema competitivo que nós estamos falando, né, na criação de produtos de empresas industriais. Então, esses dois fatores geram a criação de produtos, né, a necessidade dos futuros usuários e a oferta dos concorrentes. Essa orientação em função da concorrência pode provocar três formas distintas de conduta na empresa, tá? No que diz respeito à criação ou configuração dos produtos. Então, uma empresa ela pode, por exemplo, desprezar os seus concorrentes, porque o produto que ela tem é tão eficiente, tão bom, satisfaz tanto as necessidades dos usuários, e ele tem uma diferenciação muito grande em relação ao produto de uma empresa B, por exemplo. Então, simplesmente a empresa A despreza o seu concorrente, porque ela sai na frente na hora das vendas do produto, né? Outra conduta que uma empresa pode ter em relação à configuração de produto é ela pode imitar o produto do seu concorrente. Se um produto A, por exemplo, temos um produto A e B, se aquele produto A de uma empresa gera muito lucro, foi vendido de forma muito eficiente pela própria empresa A, então o concorrente B, que possui o produto B, vai tentar imitar o produto A para chegar no mesmo nível de vendas que a empresa A, certo? E por último, nós temos o outro comportamento ou conduta da empresa, né, em relação à configuração de produtos no sistema competitivo. Se a empresa A e a empresa B estão vendendo um produto que podem ser próximos, por que elas não poderiam se unir, tá, para vender aquele produto mais caro aos usuários, né, e ganhar mais dinheiro, né, do que se elas trabalhassem separadamente. Então compensa fazer essa cooperação com os concorrentes. Existem também três tipos distintos de situações de mercado que vão afetar em grande medida a política das empresas, tá? Nós temos, por exemplo, uma situação de mercado em que ele está insaturado, ou seja, o produto que está no mercado, ele não atendeu todos os usuários daquela região. Então, se eu tenho uma área A e aquela área A tem uma quantidade de pessoas e que representa o mercado, né, e aquele produto que entra nesse mercado, ele atende apenas 30%, por exemplo, daquela área, que corresponde ao total do mercado, então ele não atendeu os 100% que ele deveria atender. Então, nesse caso, o mercado ele é insaturado. Agora, se você tem um mercado B, por exemplo, e esse mercado, ele, naquela área, né, ele precisa atender 100%,
e aquele produto que foi vendido para essa área B foi totalmente consumido, 100% consumido, se eu tentar inserir mais produtos aqui, como as pessoas já compraram aquele produto e um produto é suficiente para cada usuário, não tem por que as pessoas comprarem mais aquele produto. Então o mercado já foi adquiriu totalmente o produto para aquela região. Então o mercado está saturado. Ele não aguenta mais produto naquela área, certo? E nós temos também os mercados criados. Aqui eu vou dar um exemplo do celular, telefone celular. Antigamente, o telefone celular não era uma necessidade das pessoas, né? Você tinha, por exemplo, telefones celulares dentro de carros, de veículos, que ficavam conectados ao painel, ou você tinha telefones celulares específicos, mas muito caros, né? Que determinados empresários utilizavam, mas era um ou outro usuário que utilizava. Mas aí, por exemplo, vieram algumas empresas como a Apple e criaram uma necessidade do usuário ter um telefone como esse, pessoal. Então, essa necessidade criou um mercado, fica redundante aqui, né? Mas desenvolveu um mercado criado, a necessidade de ter o celular. Então, esse é um exemplo de mercado criado. Eles desenvolveram uma necessidade naquela área para que as pessoas comprassem aquele produto. Ok? Aqui nós temos, por exemplo, um exemplo do automóvel Gol, a linha de montagem dele. Se você tem uma quantidade de veículos em que está sendo abastecido numa determinada área, que todos os veículos já foram consumidos, você tem um mercado saturado. Então não compensa mais trabalhar. Na verdade, para você vender mais produtos naquela área que já foi vendido a muita quantidade, você vai ter aí uma inserção de produtos que já são conhecidos na área e você vai ter que fazer mais propagandas dos seus produtos para despertar a necessidade daqueles clientes que já têm o produto. Então você vai precisar de uma super oferta de produtos na área em que o mercado está saturado. Né? Bom, existem duas máximas na economia de mercado. Tá? Uma delas é que o mercado está sempre aberto e é ilimitado. Aqui a gente vai dar um exemplo, tá? Que é sobre a indústria de iogurtes. Outra máxima da economia de mercado é que a criatividade não tem limites e leva à geração de novas demandas. As necessidades se criam e se faz o mercado. Então, como eu falei, aqui a gente vai dar um exemplo da produção de iogurte. Então, o iogurte, antigamente, ele era oferecido por indústrias leiteiras, né? Então, as pessoas em suas casas não faziam o iogurte em casa. Ele simplesmente comprava na indústria, né? E trazia para suas casas. Só que a partir do momento que você cria um produto, por exemplo, você cria uma nova demanda, por exemplo, você cria uma máquina de iogurte que uma pessoa comum em sua casa pode levar essa máquina até lá e criar o seu próprio iogurte em seu domicílio, tá? Simplesmente você deixa de comprar o iogurte da indústria e começa a produzir iogurte na sua casa. Então, a criação de um objeto, no caso, um eletrodoméstico novo, permitiu que uma pessoa que comprava produtos industrializados agora produzisse o seu próprio iogurte em casa. Então, aqui você tem um exemplo claro do que o mercado está sempre aberto e é ilimitado, certo? Então, a criação de um novo eletrodoméstico propiciou que uma pessoa comum
fabricasse iogurte e ele não precisasse vir mais das indústrias leiteiras, né? Ok? Isso é um exemplo claro aí da economia de mercado. Bom, só que você tem um pequeno problema aí das empresas na abertura de novos mercados, que consiste na busca de soluções que aumentem a disposição de compra. Nesse caso, a máquina de iogurte, um eletrodoméstico, propiciou aumento e disposição de compra. Mesmo que hoje as pessoas ainda continuem utilizando, comprando produtos industrializados, né? Iogurtes, por exemplo, existem algumas pessoas que gostam de produzir seu próprio iogurte em casa. Ok? Mas essa solução aumentou a disposição de compra de máquinas de iogurte. Aqui a gente tem um exemplo da cadeira Panton Chair em termoplástico injetado, do design Werner Panton, tá? De 1970. Esse é um exemplo de uma nova solução que aumentou a disposição de compra de cadeiras, né? Esse tipo de design precisou de um design industrial mais arrojado e de um departamento de marketing específico para a realização de vendas desse produto. Ok? Bom, agora a gente vai passar aqui para o assunto design industrial, meio de desenvolvimento de diferenciação de produtos. Bom, a incorporação do design industrial é uma parte do programa estratégico da empresa. Então, toda a empresa tem um departamento de design, seja ele gráfico, industrial, entre outros, né, para o desenvolvimento de produtos. As empresas buscam, durante a sua competitividade, dentro, por exemplo, de um setor de design industrial, duas coisas. Primeiro, a diversificação e diferenciação. Você pode pensar até que o mercado nada mais é do que um oceano cheio de tubarões que estão tentando te devorar a todo momento, né? Super competitivo. E para que você consiga se destacar num oceano como esse, você pode usar a diversificação de produtos ou a diferenciação de produtos. Deixo aqui para vocês lerem um livro que fala sobre esse assunto, né? Que é o Oceano Azul, tá? É um dos livros interessantes para que vocês leiam. Bom, a diversificação é aquela atividade da empresa pela qual ela vai ampliar o programa de produção que ela possui. Ela vai adicionar mais tipos de produtos. Tá? O principal motivo para isso é ela se garantir contra possíveis mudanças negativas no mercado. Por exemplo, a empresa Siemens ela atua em vários ramos de tecnologia. Por exemplo, cuidados de saúde, por exemplo, área de automação industrial, mobilidade, softwares, tá? Energia. Então, ela usa exatamente essa ideia. Ela diversifica os seus produtos e evita que possíveis mudanças negativas no mercado façam ela ficar em situação econômica difícil, né? Então, diversificação é uma expansão da empresa, por exemplo, no sentido horizontal, com acréscimo de novos produtos. Já a diferenciação é aquela que o programa de produção que busca aquele programa, né, de produção que busca versões diferentes de produtos já existentes. Por exemplo, a Ovo Maltine, ela já possuía esse tipo de embalagem, né, com esse produto. E aí ela criou um produto, uma versão diferente para um produto já existente. Então, isso significou que, para a empresa, né, uma oferta simultânea de modelos diferentes de um produto para atender às diversas necessidades de classes sociais distintas. Nós temos a diferenciação vertical e a diversificação horizontal. A diferenciação vertical e a diferenciação horizontal. Na diferenciação vertical de produtos, né, é uma característica de mercado
no qual, devido à concentração, poucas empresas atuam. Poucas empresas atuam. Então, uma oferta diferenciada, nesse caso, proporciona às empresas uma ampla presença no mercado e aos interessados muitas alternativas da compra. Ok, pessoal? Então, como tem poucos atuantes na área, uma empresa que fizer aquela oferta vai ser diferenciada e vai subir na escala de vendas. Então, vai ser uma diferenciação vertical. Exemplo são os barbeadores da empresa Braun, alemã, por volta de 1960, 70, né? Dominando o mercado, principalmente de produtos de barbeadores, tá? Então aqui temos vários exemplos dos tipos de barbeadores da Braun. Já a diferenciação horizontal é uma diferenciação da oferta dos concorrentes mediante o emprego de meios estéticos em produtos que já estão tecnicamente maduros no mercado. Então você tem, por exemplo, o barbeador da Braun, você tem o barbeador da Philips, por exemplo, e outros tipos de barbeadores todos no mercado. Mas os modelos estéticos que cada um faz com que diferencie cada um, né? Só que nesse mercado, o mercado já está bem amadurecido, né, na área de barbeadores. Então isso é a diferenciação horizontal. Bom, o desenvolvimento de produtos de uso deve ser uma tarefa contínua do designer, né? Visando o aumento do valor do uso. Então, quando você projeta um produto, você tem que tentar aumentar o valor de uso daquele produto. Um exemplo disso é a indústria de eletrodomésticos, tá? Então, por exemplo, na década de 70, 60, né, o aspirador de pó da Siemens, o Rapid, esse exemplo que está marcado aqui, tá? Antes da década de 60, exatamente na Alemanha, os aspiradores de pó eles vinham protegidos por uma carcaça de chapa metálica, certo? Em 1961, uma grande indústria de eletrodomésticos, no caso a Siemens, apresentou pela primeira vez um aspirador de pó com carcaça de plástico. Tá? Isso mudou totalmente, né, como resultado, né, mudou totalmente as fatias de mercado que as empresas de aspirador de pó tinham. Né? Então ela veio para mudar o mercado. Então isso é um exemplo de aumento de valor de uso de um produto. Tá? A criação de um empacotamento, no caso aqui da parte interna do produto, né, por plástico, deu um grande valor ao produto e mudou totalmente a questão das vendas no mercado. Você também pode usar uma ferramenta chamada Redesign, que é o desenvolvimento continuado de produtos, certo? Você melhora uma vez, melhora a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. O redesign, no caso, ele é um dos motivos, né, para o desenvolvimento continuado de produtos. E quando você vai utilizar um redesign, né? Por exemplo, se você tem um declínio na fatia de mercado, se a sua empresa, naquele determinado nicho de mercado, começa a cair em relação a uma empresa B, por exemplo, que ela tem as vendas subindo, né, e você perde a fatia do mercado, ela cai, você vai precisar fazer um redesign do seu projeto. Se uma empresa introduz novas tecnologias, tá, materiais e processos também, ela aumenta as vendas. Você também vai precisar fazer um redesign e pensar como você vai trabalhar nesse aspecto. Você teria um produto, por exemplo, que antes ele tinha um funcionamento que era mecânico, agora ele é eletrônico. Então você vai precisar modificar o seu produto por causa disso.
A miniaturização de componentes, que foi um fenômeno que aconteceu por volta do final dos anos 70 e anos 80 incompleto, né? Principalmente tomada pelas indústrias asiáticas, né? Lideradas pelo Japão, por exemplo, fizeram com que todo o mundo prestasse atenção nas empresas orientais, né? Que eles começassem a modificar o desenvolvimento dos seus produtos, utilizando o redesign, por exemplo. Você também tem a descoberta de modos de facilitar o uso, mudanças de preferências formais, aqui no caso é a moda, né? Acaba modificando um pouco do mercado. Né? E as mudanças das necessidades do usuário, conforme os tempos vão passando, os usuários vão mudando as suas preferências ou necessidades. Bom, agora a gente vai falar da obsolescência de produtos. O que seria a obsolescência programada? Então, ela é um método, tá? Esse método ele consiste na produção de um item que já foi estabelecendo o término do seu ciclo de vida útil. Então, ele já tinha um ciclo de vida. Tá? Ele começou, por exemplo, aqui e finalizou aqui. Esse ciclo de vida que ele tem, ele é calculado, tá? Quando ele chega nesse ponto aqui do ciclo de vida, o produto se torna obsoleto, certo? Bom, quando que surgiu essa ideia, né, da obsolescência programada? Entre 1920 e 30, tá? Qual que era a situação na época, né, do surgimento? A Grande Depressão Econômica Mundial. E qual que era o objetivo da obsolescência? Era incentivar um modelo de mercado baseado na produção em série e no consumo. Tá? Qual era a ideia central para a obsolescência programada? Tá? Naquela época, né, da Grande Depressão, a ideia era recuperar a economia dos países, né, que estava em frangalhos, né, em 1929. Alguns fatores parecem até com os dias de hoje. Né? Por exemplo, quando a gente fala de crédito facilitado, por exemplo, e governantes dando incentivo ao consumo. Então, essa é uma das ideias. Nós temos alguns exemplos que aconteceram no passado com a utilização da obsolescência programada de maneira negativa. Uma delas é a formação de um cartel, tá? Quando várias empresas se unem para o domínio de um mercado e obter o lucro máximo possível. Então, o cartel Fables, tá? Foi sediado na cidade de Genebra e teve a participação das principais fabricantes de lâmpadas, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. O que o cartel propôs? Né? Ele propôs uma redução de custos e também da expectativa de vida das lâmpadas. Uma lâmpada que durava, por exemplo, 2,5 mil horas, ela passou a durar 1.000 horas, certo? Então a vida de uma lâmpada ela caiu muito, né? E eles propuseram uma redução de custo para isso. Então eles iriam ganhar bastante e o consumidor ia sair perdendo nessa, e muito, né? A partir daí surgiram alguns movimentos contra a obsolescência programada. Então, um dos movimentos, né, é o Movimento Sem Obsolescência Programada, o SOP, e ele possui 3 objetivos. Então, primeiro, difundir que a obsolescência programada, o que é, né, obsolescência e como ela nos afeta. Tentar colocar no mercado mais produtos duráveis, né, para que a competição fosse forçada. Tentar unir todos os movimentos sociais para tentar mudar o modelo econômico atual. Um exemplo da obsolescência programada de forma negativa é o caso da primeira geração do iPod. Tá?
Você tem Casey Neistat, um artista de Nova York, tá? Que você vê aqui nesse vídeo. Tudo bem? Você consegue achar nesse canal o vídeo. Ele pagou $500 por um iPod. Só que a bateria parou de funcionar 18 meses depois, tá? Ele reclamou com a empresa e a resposta da Apple foi a seguinte, ó, vale mais a pena comprar um iPod novo, né? Aí o caso virou uma ação de rua, vários cartazes publicitários foram colocados, né? E cartazes da época também foram pichados, tá? Como mostra o vídeo iPod's Dirty Secrets, tá? Então esse aqui é um exemplo. Você tem um documentário na internet, né, que é o The Light Bulb Conspiracy, a conspiração da lâmpada elétrica. Você tem a diretora Cosima Danoritzer, mostra casos semelhantes da obsolescência programada. Tá? Um deles é das impressoras a jato de tinta. O que a impressora jato de tinta tinha? Tá? Então, eles fizeram uma impressora e eles tinham um sistema dentro dela, tá? E esse sistema fazia com que ele travasse a impressora depois de um certo número de páginas impressas. Tá? Isso, eles não tinham possibilidade de reparo da impressora. Então, isso aqui é um outro exemplo de obsolescência programada, certo? Bom, quais são os impactos ambientais causados pela obsolescência programada? Então, o problema disso tudo são os desperdícios de recursos naturais. Consequentemente, geração de lixo, tá? De forma desnecessária. Toda essa geração de lixo é enviada para algum lugar, tá? Provavelmente para os países menos desfavorecidos, né? No caso, os países pobres, certo? Então, eles são enviados como produtos de segunda mão. Você tem uma lei internacional que proíbe que lixo eletrônico seja levado para de um país para outro, tá? Mas é claro que nem todo mundo respeita isso, né? A ONU, ela disse que aproximadamente 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são jogados fora todos os anos, tá? E os impactos preocupam, né? Então, o problema um vasto número desses aparelhos, tá? Você vê aqui nessa figura, né? Quantidade de aparelho eletrônico, são formados por materiais que não são biodegradáveis, né? Então, ao longo do tempo, essa quantidade de lixo fica armazenada aí, como a gente está vendo, né? Grande parte desses equipamentos são formados de plástico, né? Que vão demorar de 100 ou 1000 anos para se degradar. Tá? E segundo o programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, 2,5 milhões de toneladas desses equipamentos aí, que contêm chumbo, né, são geradas anualmente em todo o mundo, certo? Quais são as alternativas que são geradas aí devido a esses problemas que nós falamos, né? Então, a União Europeia, por exemplo, solicitou aos fabricantes que produzissem itens mais duráveis, tá? Já na Bélgica, eles aprovaram uma resolução dentro do Senado para lutar contra a obsolescência programada. Na França, né, um partido ambientalista apresentou no Senado um texto que critica a produção de itens com uma certa data de validade já planejada. E no Brasil, você tem aí exemplo do Instituto Brasileiro de Direito de Informática, que moveu uma ação contra a filiada brasileira da empresa norte-americana Apple. Ele alegava, no caso o advogado que moveu a ação, um intervalo um pouco maior de 5 meses para o lançamento do iPad 4. Tá? Então são exemplos aí do que acontece no mundo. Bom, agora a gente vai falar de alguns exemplos do design industrial em algumas empresas. Então, aqui nós vamos falar na indústria Rosenthal, na Alemanha. Então, a Rosenthal AG, na Alemanha, ela fabrica porcelana e cristais, tá? Para uso doméstico, como a gente está vendo aqui, ó. Copos, porcelanas, vasos, né?
Ela ampliou sua produção para utensílios de mesa, então cutelaria, né? Produtos para equipamento residencial e móveis. Mas ela só fez isso porque ela possuía uma equipe de designers, né, capacitados que foram selecionados para desenvolver esses produtos. Aqui a gente vê que a empresa desenvolveu, por exemplo, aqui um dos primeiros modelos de faca, né, modelo em madeira, no início da empresa, e isso foi sendo desenvolvido conforme os anos foram passando. A gente tem aqui uma versão final do produto, né? E o exemplo que o design foi alterado, né? Desde a modelagem em madeira, passando para modelagem em metal e assim por diante. Você vê que eles utilizaram muitas curvas, né, nas formas dos talheres. Tá? Então você vê aqui os formatos foram usados curvados, né, para o desenvolvimento dos talheres. O segredo da empresa, e que ela existe até hoje, tá, no mercado, é a busca de soluções inéditas que agradem os seus consumidores, os seus usuários. Né? Então, o Design Studio da Rosenthal é o departamento principal da empresa, né? E se reporta diretamente à diretoria do grupo, certo? Na época que a gente está mostrando essas imagens aqui, são da década final dos 70 ou anos 80, né? Eles possuíam aproximadamente 15 designers só para desenvolvimento desses produtos, né? E eles se relacionavam com mais 25 de outros tipos de funcionários, né? Todos eles responsáveis pelo desenvolvimento desses produtos. Aqui você vê a série de copos STEM e copos de cristal Twist. Twist e essa aqui o STEM. E aqui hoje a Rosenthal, se você entrar no site deles, eles têm esse logotipo aqui, tá? Eles têm as coleções, os produtos, entre outros exemplos. Aqui uma imagem do site da Rosenthal mostrando os seus produtos. Também a gente vai falar rapidinho do design industrial na Olympia, fabricante Olympia. A empresa Olympia Werk na Alemanha foi um dos maiores fabricantes de máquinas de sistema para escritório, tá? Na época aí. Essa empresa, ela morreu, não existe mais, tá? Esse aqui é um dos exemplos de máquinas que ela fabricava. Aqui outros modelos, né? Com espuma de poliuretano. Outros modelos que eles vendiam na época. A atividade do design industrial na Olympia, para o desenvolvimento dos produtos, né? Principalmente na configuração de produtos, eles tinham as seguintes características. Aqui a gente vai falar de uma delas, tá? Por exemplo, eles utilizavam como ferramenta a substituição dos componentes mecânicos pelos eletrônicos. Tanto é que você vê os produtos deles aqui, principalmente esses daqui, ó, eles eram eletrônicos, tá? Isso ocasionava a miniaturização dos produtos. Então isso aqui é um dos exemplos de sucesso da empresa na época. Mas como eu falei, a empresa ela acabou fechando, tá? Então hoje você já não tem mais essa empresa no mercado. Outra empresa interessante para a gente analisar rapidamente o design industrial é a Opel. A Opel, por muito tempo, fazia propagandas nas corridas de Fórmula 1, aparecia. Ela é subsidiária alemã do grupo GM e os seus produtos têm as seguintes características. Né? Então, esse aqui é um veículo produzido pela Opel. Como eles produzem automóveis, então eles têm um nivelamento técnico muito alto com todas as empresas que são seus concorrentes. Eles têm a obrigação de se diferenciar dos seus competidores, né? Por isso, os seus produtos têm alta complexidade estrutural e altos custos técnicos de fabricação. Okay? A Opel, desde a época que esse livro foi escrito, a distribuição do trabalho
eles tinham um departamento só de design da Opel, que se ocupava justamente da concepção dos automóveis na forma dos seus desenhos, na perspectiva de cores ou renderings, né? Aqui você vê, por exemplo, um estudo ergonômico feito pela empresa na época e a geração de produtos na época, né? O modelo em escala 1 do Opel Rekord, o Commodore. Um exemplo aqui. Aqui outro exemplo do desenvolvimento de projeto, né? Discussão dos projetos da Opel do Rekord 2, tá? Então eles tinham equipes de designers de interiores para os veículos, tá? Também. E aqui hoje, como que a Opel está, né, nos seus veículos? Por exemplo, o veículo SUV Opel, esse veículo aqui. Temos o Corsa, o Astra Electric, o Astra Sports Tourer Electric, outros exemplos. Bom, a gente finaliza aquela parte, a gente vai entrar agora no design de interface. O design de interface, pessoal, nós estamos tirando as informações desse livro aqui, tá? Design de interfaces, da Vilma Sobral. O design de interface, pessoal, a gente pode colocar como dois criadores principais o professor americano Donald Norman, tá? Especialista na área de ciência cognitiva, esse cara aqui, e o pesquisador dinamarquês Jacob Nielsen, tá? Na área de ciência da computação, esse cara aqui. Então, há décadas, eles estudam e escrevem a respeito do design de interface, tá? Um pouco sobre o Donald Norman, tá? Então, ele é professor de ciência cognitiva da Universidade da Califórnia, em San Diego, e professor da ciência da computação na Universidade Northwestern. Tá? Aqui tem alguns dos seus trabalhos, né? O design do dia a dia, o design emocional, design of everyday, living with complexity, e assim por diante. Já o Jacob Nielsen, ele é cientista da computação, tá? Ele também tem um PhD em interação homem-máquina. Ele tem alguns livros aqui, tá? Multimídia em Hypertext, Hypermedia, etc. E os dois juntos criaram uma lista de orientações para que o designer possa desenvolver produtos que ofereçam ao usuário interações mais complexas, tá? Por exemplo, a lista de princípios para um bom design insere-se nesse quesito a visibilidade. Então, objetos devem ser corretamente visualizados pelos usuários. É importante também explicitar as funções disponíveis e como o sistema funciona no momento da interação. É importante ter como base estudos psicológicos, por exemplo, que afirmam ser mais importantes reconhecer os objetos ao vê-los do que ter que se lembrar deles. É mais difícil isso. Som, por exemplo, toque são importantes itens de uma interface. Som e toque. Então aqui, exemplo da visibilidade. Então você tem aqui o toque, principalmente, né, nessa plataforma. Você clicando aqui em conversação, clicando aqui em e-mail, você consegue acessar de forma rápida os itens dessa plataforma. O segundo item, né, da lista aí é a consistência. Então, para você ser consistente, todas as funções, exibições, comandos e menus precisam apresentar o mesmo visual e também o comportamento. Nesse caso aqui, você vê uma interface de um aplicativo móvel que todas apresentam o mesmo visual. Você vê isso principalmente na cor dos fundos aqui, tá vendo? Tem o mesmo visual. Mesmo aqui você vê um calendário com a data, né? Você vê, por exemplo, acesso a algumas ferramentas, mas todas continuam com o mesmo visual e comportamento no geral. Então isso é consistência. Outro item da lista é que, por exemplo, um dos princípios para o bom design é a familiaridade. Então é importante utilizar sinais e símbolos como esses que a gente está vendo aqui, ó, que são fáceis das pessoas reconhecerem, os usuários reconhecerem, né?
Só que quando você não conseguir utilizar esses símbolos, né, ofereça um ícone semelhante. O affordance. O affordance em inglês significa propiciar. Então, quando você desenvolve um design intuitivo com itens explicativos, você está dando um affordance. Tá? Então, o usuário ele deve reconhecer de imediato a função de cada objeto. Por exemplo, ele vai escolher botões que lembrem desenhos de botões. Certo? Então, a pessoa vai clicar aqui, por exemplo, em cancelar. Isso me lembra um botão. Ou mesmo eu vou escolher aqui embaixo algum item, isso me lembra um botão. Ou mesmo aqui, ó, a palavra botão, né, que lembra realmente um botão. Fica fácil de clicar aqui na interface. Em termos de segurança, pessoal, e efetividade, é importante refletir sobre alguns conceitos. Tá? A navegação, por exemplo. O designer deve desenvolver um sistema de navegação que seja simples e também efetivo. Dessa forma, os usuários vão se movimentar sem dificuldade no sistema. Vamos dar um exemplo. No site da Mercedes-Benz, você vê aqui os modelos. Né? Então, aparece aqui um carro classe C, sedã. Aparece o preço e tal. Se você quiser, por exemplo, navegar pela carroceria dos carros, você tem aqui imagens de carros e a marcação dele. Eu quero um sedã, um SUV, um hatchback e assim por diante. Se eu quiser saber tipos de combustível, eu tenho aqui a parte elétricos e assim por diante. Isso é um sistema de navegação simples, tanto é que a área do site ela é bem simplificada mesmo, tem bastante espaço em branco aqui. Né? Outro termo que você precisa utilizar é o controle. Então, é importante deixar claro quem ou o que está no controle da interface. Tá? Os usuários devem, né, e podem assumir esse controle. Se houver dificuldade de navegar e controlar os comandos, provavelmente o designer vai ter que repensar a proposta que ofereceu, tá? Porque aí o usuário perde o controle. O feedback. Então, toda ação deve ter uma resposta rápida no sistema. Exemplo é o controle remoto. Né? Imagina você apertar o controle remoto, querendo trocar o canal, e o canal ou não troca ou fica parado. Né? Você não tem uma resposta rápida do sistema. Então, o usuário vai reclamar disso. Então, o retorno constante e consistente intensifica a sensação de controle. A recuperação. O usuário deve conseguir corrigir comandos errados de forma rápida e efetiva. Tá? Então, normalmente você tem alguns botões ali no processo da interface que você simplesmente apertando ele corrige os erros que o usuário cometeu, por exemplo, ou uma recuperação do sistema. Um exemplo, o Mercado Livre. Né? Você vai fazer uma compra e aí você errou alguma coisa na compra, e ele ainda te dá alguns caminhos para que você possa corrigir essa compra. Né? Restrições. O usuário deve ter algumas restrições. Por exemplo, só conseguir habilitar o botão de colar após ter copiado um item do trecho. Isso acontece no WhatsApp, por exemplo. Tá? Você quer copiar, por exemplo, uma linha. Então você tem aqui um item de copiar, tá? Mas você só vai conseguir colar naquela área que você vai enviar a mensagem depois de você copiar o objeto, tá? Isso é uma coisa que acontece. A flexibilidade, né? O usuário deve poder realizar a mesma tarefa de várias formas diferentes, certo? Você tem que lembrar que tem milhões de usuários. Cada usuário tem uma forma diferente. Estilo e sociabilidade. Então, os designers devem
ser elegantes e atraentes ao usuário, né? Os designs do site. Os sistemas interativos devem ser inteligentes e sociáveis, né? Uma linguagem culta e adequada, e evitar interrupções abruptas do sistema. O Banco do Brasil, por exemplo, ele fez várias alterações ao longo dos anos nos aplicativos. Então, num aplicativo do Banco do Brasil, você vê, por exemplo, que eles definem hoje o perfil do seu consumo, eles têm lojas virtuais que ficam acessíveis a você dentro do aplicativo, e eles oferecem uma série de produtos dentro do sistema, né, do aplicativo. Sendo que também eles te mostram toda a parte financeira da sua conta, né, desde o extrato até um consórcio, um Pix que você faz. Né? Okay? Então eles melhoraram muito nessa questão de aplicativo. Bom, agora a gente vai falar aqui, dentro do design de interface, dos critérios ergonômicos. E nisso a gente vai falar da definição de ergonomia. Então a ergonomia ela pode ser definida como um conjunto de estudos que objetivam a organização metódica de quê? Do trabalho, em função do fim proposto e das relações entre homem e máquina. Então a ergonomia nada mais faz do que promover e melhorar a interação entre usuários e interface. Certo? Existem muitas ferramentas de ergonomia, principalmente na internet, tá, pessoal? Elas são ferramentas que desenvolvem a avaliação da interface interativa. Aqui, uma das que eu já utilizei, tá, foi a ferramenta Hula, tá? E a OAS, as duas aqui. Essas outras duas eu nunca utilizei, tá? Essa daqui, por exemplo, você pode estar utilizando quando você quer avaliar um produto, tá? De quantas formas diferentes aquele produto é simulado. Você tem nível de aperto, por exemplo, da mão, por exemplo, num objeto, e você tem essa interação. Bom, só que nós temos aí, foi criado, né, alguns critérios de usabilidade de produtos, né, desenvolvidos por esse autor aqui, se vocês quiserem procurar depois, Nielsen, 2015. Esses critérios eles vão definir que toda boa interface deve respeitar os 5 critérios básicos de usabilidade, que são esses daqui, tá? A interface tem que ser fácil de aprender, fácil de usar, fácil de lembrar, gerar poucos erros, né? E oferecer eficiência e satisfação subjetiva. Então, estão aqui os 5 critérios de usabilidade definido por Nielsen, tá? Dentro da usabilidade aí. Nós temos também critérios ergonômicos para uso de interface de 2 autores, tá? O Escaping e Bastiat. São 2 franceses pesquisadores, tá? Que definiram alguns critérios, no caso 8, para a minimização de problemas de usabilidade na concepção de sistemas interativos. Esses critérios eles têm que ser tratados em conjunto, tá? Não isoladamente, tá? Eles são complementares. Então, o primeiro critério é o critério da condução. Então, o critério conhecido como condução, ele guia o usuário enquanto esse usuário utiliza uma interface. Por exemplo, dentro desse critério de condução, a gente tem a prestreza, que é o uso de ferramentas de ajuda e opção de alternativas para que o usuário realize ações de interface. Então, conforme você vai navegando num site como esse aqui, ó, tá, vão aparecendo mensagens e textos como essa daqui, ou como essa daqui, que vão guiando o usuário. Tá? Então, se eu chegar com o mouse aqui no botão enviar, ele vai aparecer uma janelinha, uma instrução de mensagem, né, um alarme, tá? Ou um rótulo que vai me ajudar a preencher aquele ambiente.
Outra ferramenta dentro da condução é o feedback. Então, a ferramenta que é utilizada aqui, o que acontece quando você vai com a interface, né, quando você está nessa situação de feedback. Geralmente a interface ela é ligada, aparece um botão, por exemplo, de liga e desliga ou acende, né? Então, aqui, por exemplo, no feedback, um exemplo que ele nos dá, a pessoa recebe um e-mail e recebe esse aviso. Ó. Então, esse aviso aqui é um aviso de que você acabou de receber uma informação, no caso, o e-mail. Então, isso é um feedback. Você também tem a condução com legibilidade, tá? Que vai reger toda a informação gerada ao usuário. E ela deve ser totalmente legível. Então, por exemplo, aqui você tem um site, tá? E você tem as informações. Aqui tem um desenho, aqui tem o serviço que é oferecido ao uso do carro, né? E você tem o contraste entre a fonte, que por exemplo é essa, é maior, e a cor de fundo, que é branca. Os espaçamentos dos caracteres são bem separados, né? Dá para você ler direitinho aqui. Então está totalmente legível essa parte maior, né? Das letras, para que você entenda o site e o que o site quer do usuário. Nesse caso aqui, o que você não deve, o que não deve ser feito, né? Ao designer que projeta aqui. Então, por exemplo, você tem uma caixa de diálogo que ela te dá o erro daquela parte do sistema que não está funcionando. E aqui aparece apenas em inglês, tá, a legenda. Só que tem usuários que não falam inglês. Então, como isso pode ser corrigido, né? Okay? Então, isso você tem que pensar que tem vários tipos de usuários. Bom, você tem também o agrupamento ou distinção de itens, tá? Então, o objetivo aqui é designar categorias específicas para melhorar a distribuição e organização de itens dentro de uma interface. Então, você vai ter agrupamentos de informação aqui em cima, nos menus, por exemplo. Mais agrupamentos e assim por diante. Exemplo de agrupamento é o uso do programa Word, tá? Ou das ferramentas aí, PowerPoint, etc. Você tem arquivo, você tem uma quantidade de agrupamento de itens, página inicial, você vê vários itens aqui, e assim por diante. Em cada ferramenta aqui você tem um tipo de agrupamento. Você pode ter um agrupamento, né, ou distinção de itens por localização, por exemplo. Você tem itens de acordo com categoria ou classe, na qual pertence. Então, pessoa física, por exemplo, você tem as categorias correspondentes a nome, CPF, data de nascimento, etc. Mas a outra categoria, pessoa jurídica, por exemplo, você tem razão social, nome, CNPJ e assim por diante. Você pode também ter o agrupamento por formato. Nesse caso aqui, você tem as características gráficas, cor, botões, por exemplo. Então, formato do texto, por exemplo, Times New Roman, por exemplo, tipo de fonte e assim por diante. Agrupamento por distinção de itens, né, por formato também, você tem aqui agrupamento por formato, você tem a caixa de diálogo, barra de status, etc. Bom, segundo critério, tá, de Escape em Bastion seria a carga de trabalho. O primeiro foi condução, tá? Então, a carga de trabalho vai contabilizar quantas atividades cognitivas foram necessárias para o usuário realizar uma tarefa. Dessa forma, poderá indicar se a interface está confortável ou não para a utilização. Um exemplo aqui que a gente tem é a utilização da ferramenta Google. Você tem vários tipos aqui de atalhos, né, que você elimina
por exemplo, a quantidade de carga de trabalho. Para chegar num ícone desse, abrir, por exemplo, o ícone do Banco do Brasil, eu nem preciso de muita informação, basta eu clicar no ícone e ele vai me levar para o site do banco, né? Então, isso aqui diminui a carga de trabalho do usuário. Dentro da carga de trabalho, tem algumas dicas, né? Alguns itens que são utilizados. A brevidade, por exemplo, que tem a função de reduzir os elementos necessários de uma interface. Então, a carga, o trabalho cognitivo, nesse caso, vai ser menos intenso. Tá? A concisão é a redução de carga cognitiva e percepção da interface. Por exemplo, a concisão, você teria aqui, nesse site da editora Érica, por exemplo, você procura aqui, você vai procurar um livro de programação de computadores em Java. Então, você tem ações mínimas, você digita aqui o texto que você quer e aparece aqui um pouco do livro, que é a ferramenta de brevidade. E aqui, o símbolo do olhinho, né, que você pode ver características do livro, que é a concisão. O site da IDEO, por exemplo, eles te dão ações mínimas, ele dá algum tipo de informação específica aqui, e a concisão, se você quiser mais informação sobre produtos, etc. Ações mínimas, que é reduzir ao máximo o número de ações necessárias para que o usuário realize uma tarefa. Então, esse é o exemplo aqui das ações mínimas. Densidade informacional, o que seria? Uma interface otimizada deve demandar pouca memorização dos itens, né? E das ações necessárias para que o usuário realize uma tarefa. Então, um exemplo de densidade informacional é o exemplo das companhias aéreas, né? Que você coloca para onde você quer ir, a data, e aqui na frente ele já tem a densidade informacional que você vai sair dessa plataforma para o pagamento, por exemplo. O terceiro item, dentro dos critérios ergonômicos, a gente tem o controle explícito. Tá? Esse critério ajuda o usuário a controlar o software quando ele tem tarefas longas, por exemplo, com longas sequências, né, e processamentos demorados. Então a intenção aqui é evitar a perda de dados. Tá? Um exemplo de ação explícita, controle explícito, são as ações explícitas do usuário no software Word. Tá? Quando você abre aqui a página inicial, você vê recortar, copiar, você pode fazer isso. São ações explícitas do usuário. Aí você tem mais aqui, ó, dentro do menu. Controle do usuário. Aqui você tem um exemplo do imposto de renda. Né? Você vai no site do imposto de renda lá, eles vão te falar. Tem toda uma introdução que é feita aqui e tal. E aí ele te dá a seguinte opção: pular a animação, pular essa parte. Você pode sair fora dessa parte aqui. Então o usuário tem um controle. O quarto critério econômico é a adaptabilidade. Então a interface proporciona ao usuário, seja qual nível for, né, formas variadas para realizar a mesma tarefa. Então aqui a gente tem alguns exemplos dentro da adaptabilidade, a flexibilidade estrutural. São diferentes formas de realizar a mesma tarefa. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Você quer escolher uma cor, tá? Você pode escolher a cor clicando aqui, clicando nessa parte mais clara, na parte mais escura aqui. Ou você pode clicar nesses itens aqui, ó, que a cor vai ter um código, e aí cada código vai gerar uma cor. Ou você vem aqui e digita inteiro, tá? Ou seja, você tem várias opções aqui para conseguir o mesmo efeito da cor, né? Outro exemplo de adaptabilidade é a experiência do usuário. Então, uma interface que considera a experiência do usuário, ela tem que fornecer caixas de diálogo, por exemplo, diálogos passo a passo, né?
ou se for um usuário experiente, mais atalhos e comandos para acesso rápido. O quinto item de critério ergonômico é a gestão contra erros. Então, nesse caso aqui, são mecanismos de interface que promovem o tratamento de erros e minimiza as ocorrências de erros. Tá? Então, aqui, por exemplo, proteção contra erros. O Google Chrome, por exemplo, numa situação, tá? Ele dá aqui como resposta que o site contém programas maliciosos. Aí ele te dá a opção, se você está numa situação que pode cair em erro, né? Ele fala assim, não, eu quero retroceder uma etapa, eu quero avançar. Ele te dá a opção de te proteger contra alguns erros que estejam acontecendo no sistema. Ou também, dentro desse critério, a qualidade das mensagens de erro. Essa mensagem de erro, ela explica de forma clara o erro sem textos ambíguos, né? Então, formato de endereço de e-mail incorreto. Já deu de cara aqui uma ferramenta do Internet Explorer, tá? A qualidade das mensagens de erro. Então, veja aqui. Aqui você tem um erro, tá? E a legibilidade ela foi comprometida. Então, isso aqui não deve acontecer, tá? Ok? A correção dos erros, né? Você pode usar sistema de recuperação do sistema Windows, por exemplo. Ele te dá a opção de restaurar o seu computador, tá? Ou usar ferramentas de recuperação. O sexto item do critério ergonômico seria a homogeneidade e coerência. Então, esse critério definirá se a interface, né, está de acordo com o processo de aprendizagem dos usuários. Então, aqui, a pessoa física vai preencher esse espaço, né? Você vê que tem uma homogeneidade de cadastro na inserção apenas para a pessoa física. Se você mudar para o jurídico, vai ter uma outra homogeneidade. E tem uma coerência, né? Você dividiu em duas partes ainda. O item 7, né, que significado dos códigos e das denominações. Então, esse critério é essencial para o desenvolvimento de uma interface compreensível, independente do nível de usuário. Né? Então, por exemplo, aqui, você tem dentro desse sistema, tá? Por exemplo, declaração de imposto de renda, por exemplo, você tem aqui, ó, natureza da ocupação. Será que o usuário sabe o que é a natureza da ocupação? Então, qual é o significado desses códigos e denominações? Para isso, você tem a compatibilidade. A compatibilidade, ele te daria, por exemplo, com alguns códigos que você ocupa aqui dentro, classificar o tipo de ocupação que você está vendo dentro da natureza. Né? Então, aqui no caso, a pessoa seria um empregado de instituição financeira público-privada, certo? Então, seria a natureza da ocupação está compatível com a natureza que é descrita aqui pelo número, certo? Então, esses seriam os critérios ergonômicos de Scaping e Basting, tá? Então, finalizamos o conteúdo principal. Agora a gente só vai finalizar aqui com essa parte de configurações formais básicas. Bom, aqui eu vou deixar como exercício que vocês podem fazer várias representações, né, de objetos, seja ele conforme sejam cubos, né, pirâmides, cilindros, cones e esferas, que a gente já viu algumas aulas anteriores. O exercício que eu vou deixar para vocês é o seguinte: vocês vão construir primeiro uma grade com caneta mesmo, Bic azul, uma folha A3, A4, por exemplo. Vocês vão construir aqui. Aqui você tem um ponto central e um ponto central aqui, que seriam os seus pontos de fuga, tá? Então você vai fazer uma linha
Nessa linha você vai marcar o ponto A e o ponto B. Marcou o ponto A, você vai marcar um ponto mais baixo aqui, ponto C, e o ponto mais acima, ponto D. Eles podem, por exemplo, estar nivelados aqui, tá? Não precisa necessariamente estar um mais abaixo que o outro. Feito isso, você vai criar pequenos intervalos de linha aqui, criando uma grade. Você vai criar uma grade. E nessa grade, você vai começar a colocar alguns elementos. Por exemplo, essa pirâmide, você vai construir a base. Construiu a base, você vai criar a altura e vai fechar a pirâmide. Fechando a pirâmide, você vai tentar criar outros componentes, como por exemplo, um cilindro, um prisma, um quadrado, um prisma em pé, uma esfera e assim por diante. Tá? Colocando todos esses itens aqui, você vai tentar pintar esses componentes com um lápis grafite, por exemplo, um HB, tá? E vai pintar do jeito que está aqui, fazendo mais ou menos as sombras, tá? Vai ficar mais ou menos desse jeito. Em seguida, o que é que você vai fazer? Você vai tentar inserir no seu desenho um retângulo maior como esse aqui, ó. Inseriu esse elemento, você vai tentar abstrair a parte que não interessa, por exemplo, tá? Por exemplo, esse prisma aqui, ó, a parte interior dele você não quer. Então você vai pegar a borracha e vai apagar. Tá? E aí vai ficar só a parte da frente do cilindro, do prisma, tá vendo aqui? Ok? Então você vai tentar abstrair as partes. E aí você vai juntando com o prisma maior aqui que você, essa caixa maior que você desenhou. Tá? E vai abstraindo isso. No final, você vai ter só o volume externo aparecendo. Parece que é um sólido único, tá? Que foi totalmente colocado em união. Ah, não sei como não consigo fazer dessa forma. O que você pode fazer é o seguinte: você pode construir duas formas primeiro. Então você pega, por exemplo, constrói um cilindro e um prisma pequenininho. Aí você vem aqui e desenha um prisma maior em cima, ó, tá? E tenta fazer o exercício com esses três objetos. Tá? Ele vai ficar de uma forma menor, vai ser mais fácil para você desenhar. Certo? Então, isso aqui é uma maneira de você entender, configurar os seus objetos com formas básicas, né? Considerando a tridimensionalidade. Certo? Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para falar hoje. A gente fica até a próxima aula. Bons estudos, até a próxima.